Olá, amados irmãos, bom dia, eu saúdo a todos com a plenitude de Cristo. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra com os amados irmãos e que você esteja sensível àquilo que Deus estará ministrando aos nossos corações nesse dia. Nós vivemos momentos tão difíceis, né? Onde a nossa sociedade ela tem se encontrado vivendo momentos de dúvida, de medo e de ansiedade, muita inquietação. E nesse momento nós precisamos estar com a nossa fé firmada em Jesus. E como nós vamos nos comportar diante desse quadro que as pessoas têm se sentido tão inquietas? É o que eu queria compartilhar com você nesta manhã sobre o tema uma fé inabalável. Como manter uma fé inabalável em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às crises e às situações difíceis que nós enfrentamos. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema uma fé inabalável, e nós vamos usar nesta manhã para compartilhar essa palavra, nós vamos usar um texto que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. A palavra de Deus diz: e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Então eu queria nessa manhã usar como personagem para a nossa ministração Jó. Por que Jó? Porque Jó passou por situações muito mais difíceis as que nós estamos passando. Claro que quando nós estamos passando por situações, elas se tornam as situações mais difíceis. Mas eu quero nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo vai estar ministrando ao seu coração, mostrando para você que através da vida de Jó nós entendemos de forma muito clara que nós podemos nos manter firmes no Senhor. Se a nossa fé estiver firmada e alicerçada no Senhor, é possível nós passarmos pelas situações difíceis, porque nós temos a certeza que Deus está cuidando de nós. Assim foi com Jó. Ele vai passar para a situação mais difícil, vai perder tudo que ele tinha, todos os bens, ele vai perder a sua família, os seus filhos, né? Então, uma tragédia muito grande, todas as suas posses. Ele era um homem que tinha muitas posses, mas ainda assim, ele permaneceu firme no Senhor. Então, é possível para nós nos mantermos firmes, mesmo em meio às adversidades. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Uma fé como a de Jó não pode ser abalada, pois ela é resultado de já ter sido abalada. Então, a fé de Jó ela é firmada porque ele já tinha experiência com Deus. Então, nós precisamos de ter experiências com Deus. E nesses momentos de luta, o Senhor nos leva para mais perto dele. Então, que nós possamos estar firmes como Jó. Jó, no capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus diz: pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás vai chegar diante de Deus, vai apresentar a vida de Jó e vai dizer que ele era reto, que ele andava com Deus por tudo que ele tinha. Mas Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. E Jó mesmo tendo a sua vida tocada por Satanás, perdendo tudo, como eu disse, ele permanece firme no Senhor. Jó perdeu tudo que tinha, porém não pecou, não colocou a culpa em Deus. Nós podemos aprender algumas lições com a provação que Jó passou. Nesta ministração em especial, eu quero compartilhar com você 3 lições que nós podemos aprender e colocar em prática em nossas vidas nesses tempos difíceis. 3 lições eu quero compartilhar com você
nesse dia, que nós podemos tirar aqui da vida. Como é que mantemos uma fé inabalável? Como você pode manter uma fé inabalável nos momentos difíceis? A primeira coisa, não permita que a sua situação, não permita que a situação de crise, ela limite a sua adoração. É o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Para manter uma fé inabalável, temos que seguir adorando ao Senhor. Jó 1 de Deus diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, pôs-se com o rosto no chão em adoração. Então, quando ele está passando por toda aquela situação, ele sente a dor, mas a palavra de Deus diz que ele vai prostrar com o rosto dele no chão em adoração. Queridos, que lição que nós aprendemos aqui? Porque a nossa tendência natural é nós reclamarmos diante da situação difícil. Não foi o que Jó fez. Ele não culpou ninguém, ou Deus. Ele foi adorar, entendendo que a vida dele estava aos cuidados do Senhor. Nós aprendemos com isso que a adoração tira o foco da sua situação e deposita o seu foco na grandeza de Deus, em seu poder e na sua majestade. Então, nós tiramos o foco de nós e nós transferimos o nosso foco para Deus quando nós adoramos. Então, que você, no momento de luta, que você possa levar a sua fé para Deus, que você possa conseguir adorá-lo. Esse é o nosso desafio. Mas que nós possamos ter força para isso no nome do Senhor Jesus. A adoração deve ser a nossa primeira resposta em nosso coração. A nossa motivação deve ser o Senhor. Então, quando nós estamos passando por situações difíceis, nós devemos adorar assim como Jó fez. A adoração deve ser o centro. Nós devemos buscar adorar porque nós estamos crendo no Senhor. Não se trata da minha voz e nem do meu coração, mas da motivação de buscar e adorar o Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 96, versículo 2 e 3. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome. Cada dia proclame a sua salvação. Anuncie entre as nações suas maravilhas entre todos os povos. O salmista está dizendo que nós devemos cantar, bendizer o nome do Senhor. E é isso que o Senhor nos chama para fazer. Não podemos permitir que a nossa situação limite a nossa adoração. Não permita que a sua situação ela limite a sua adoração. Louve nesse tempo. Coloque louvores na sua casa. Adore ao Senhor. Mesmo assim, por alguns momentos de medo, de ansiedade, de dúvida, mas esteja adorando, porque isso vai gerar fé no seu coração. Nós vemos isso em Paulo e Silas. A palavra de Deus ela nos diz de uma forma muito tremenda lá em Atos, que Atos 23 ao 26 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Depois que os soldados vão açoitá-los grandemente, eles vão ser lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordem para não os deixar escapar. Verso 24. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidas. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 23, 26. Mas eu quero me ater com você ao versículo 25. Você que me ouve. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, após serem açoitados, serem lançados na prisão, o verso 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Olha que testemunho sobrenatural, meu irmão. Naquela situação toda, eles conseguiram força em Deus para orar e para adorar a Deus. Será que nós estamos
passando por situações como a de Jó, como a de Paulo, de tal forma que nós não podemos adorar a Deus, que nós vamos ficar reclamando, lamentando das situações e das circunstâncias. Adore ao Senhor. Creia no poder dele. Que o volume da sua adoração seja mais alto que o volume da sua aprovação. Creia no Senhor no nome de Jesus e o adore. Ele está ouvindo a sua adoração. Uma fé inabalável te leva a viver além da circunstância. E uma fé inabalável vai nos levar a adorar o Senhor, mesmo em meio às notícias ruins que nós estamos ouvindo na mídia. Então, creia, adore ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto, não permita que a sua situação, ela em algum momento, ela limite a sua adoração. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você, como é que mantemos uma fé inabalável? Não permita que sua situação mude a sua confissão. Então, nos momentos difíceis, para nós termos uma fé inabalável, nós não podemos permitir que a nossa situação, que a nossa circunstância, ela mude a sua confissão. Olha o que a palavra de Deus diz em Jó 1:21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não permite que aquela situação mude a confissão. Ele não permite que aquilo mude aquilo que ele vai dizer para as pessoas. Ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. E Jó 27, versículo 3 e 4, tem uma palavra tremenda, quando ele diz assim: enquanto eu viver e tiver fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, e a minha língua não falará mentiras. Gente, olha a fé de Jó. Enquanto eu viver e tiver fôlego, os meus lábios não pronunciarão maldades. Por quê? Às vezes nós estamos ouvindo as notícias ruins, né? Que toda hora está na televisão, toda hora está na internet, quando nós abrimos o site de notícia. E se nós nos focarmos nisso, nós vamos permitir que os nossos lábios reclamem e falem maldades. Jó, a fé dele está alicerçada no Senhor, e ele vai dizer: olha, quando eu tiver fôlego, dos meus lábios não vão sair palavras de maldade. Meus irmãos, a minha confissão, a sua confissão, precisa ser de fé e não daquilo que nós ouvimos. As palavras que devem sair dos seus lábios devem ser palavras de fé e não de murmuração. Os meus lábios não vão confessar coisas negativas. Que você, nessa manhã, diga isso com toda a fé. Dos meus lábios, nesse tempo, não vai sair palavras negativas, porque eu creio que Deus está cuidando de tudo. Essa é a nossa fé. O que estamos comunicando com as nossas vidas? Reflita nisso nessa manhã. O que você está comunicando diante dessa adversidade? Você também está sendo mais uma pessoa a reclamar, ou você está sendo uma pessoa de fé? Não, eu creio que Deus, Ele está cuidando da minha vida. Eu creio que Deus está cuidando da minha casa. Essas devem ser as palavras que devem sair dos nossos lábios. Então, o que nós estamos comunicando? Meus lábios não vão confessar nada que vá contra a palavra de Deus. Não. Eu tenho que confessar a palavra e as promessas de Deus. A nossa confissão, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo isso nessa manhã. Que a nossa confissão, as nossas palavras, será de fé. Nossas palavras serão palavras de fé, de ânimo e focada em Deus. Essa deve ser o nosso foco. Deus quer nos usar para trazer palavras de paz, de fé e de tranquilidade nesse tempo. Ei, você que está ouvindo essa palavra nessa manhã, Deus, Ele quer te usar. Ele está trabalhando na sua vida para que você libere palavras de paz, de fé nesse momento, sabe? Traga essas palavras primeiro para a sua vida, depois para a sua casa e depois para as pessoas que estão próximas de você. Creia que Deus está cuidando de você no nome de Jesus. Provérbios 10:11 diz: as palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos
ocultam intenções violentas. E de que lado nós estamos? Se eu e você, nós estamos do lado daqueles que andam com Deus, as palavras que saem dos nossos lábios são palavras de vida. Porque as palavras do perverso, do mal, elas ocultam intenções violentas. É o que nós estamos às vezes vendo na mídia. As notícias, que na verdade existe uma intenção violenta por trás. Então nós precisamos estar com a nossa fé firmada em Deus. As minhas palavras produzirão paz em nome de Jesus. As suas palavras, as palavras dos seus lábios, elas vão produzir vida, porque dos seus lábios saem palavras. Os seus lábios é fonte de vida. Vamos mudar e moldar a narrativa nesse tempo. Vamos usar uma linguagem de vida e de paz. Nós temos autoridade para isso. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Olha que coisa tremenda que Provérbios diz. Provérbios 18, 21. Anote aí para depois você refletir nessa palavra. A língua tem poder para trazer morte ou vida. A nossa palavra, ela tem poder para trazer vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Quem gosta de ficar dando notícias ruins. Então, que você creia no Senhor, no nome do Senhor Jesus, e deixe Deus usar os seus lábios. Vamos deixar de falar como o mundo e vamos falar como filhos e filhas de Deus. É isso que o Senhor quer. Mude o seu discurso hoje. Há poder nas nossas palavras. Comece a chamar a existência a cura e os milagres do Senhor, no nome de Jesus. E ponto 3. Como é que nós mantemos uma fé inabalável? Não permita que sua situação apague a sua perspectiva. Não permita. Olha o que Jó 42, 1 e 2 diz. Depois de Jó passar por toda a prova, ele continuou firme, confiando no Senhor. Sua esposa, seus amigos, tentando fazê-lo desistir, ele manteve o seu foco em Deus. Sei que tudo podes fazer, todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ah, que coisa sobrenatural. Nenhum dos planos do Senhor para mim e para a sua vida podem ser frustrados. Uma fé inabalável que não permite nossas situações limitarem a nossa adoração, mudar a nossa confissão e apagar a nossa perspectiva é o que o Senhor deseja de nós. Como está a sua perspectiva nesse momento? Talvez você está passando por uma luta, passando por uma prova, e você está sem esperança. O Senhor nesta manhã está usando essa palavra para trazer vida, para trazer esperança, para mudar a sua perspectiva. A Bíblia diz que tem um homem que ele não pode andar e 3 amigos dele, 4 amigos, leva ele até Jesus. E quando chegam na casa onde Jesus está ministrando, os discípulos de outras pessoas disseram que aquele homem não poderia entrar na casa, porque já havia muita gente. Mas aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos daquele paralítico, disse: não, hoje é o dia dele ser curado. E a perspectiva deles é tão grande que Jesus naquele dia podia curar aquele homem, que eles vão subir no telhado e vão descer aquele homem em frente a Jesus. Às vezes a circunstância, ou até mesmo as pessoas que estão próximas estão dizendo que não é possível. Mas que a nossa perspectiva esteja em Deus, porque Deus cura, Ele restaura, Ele muda. Que a nossa fé esteja nele, no nome de Jesus. Creia, os melhores dias estão por vir. Então, não permita de forma alguma que a sua perspectiva em Deus ela seja mudada diante desse momento. E, queridos, eu quero deixar já um texto para nós irmos caminhando para encerrar essa palavra nessa manhã, que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 ao 18, onde o apóstolo Paulo diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês,
para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, renovados no Senhor, renovados na nossa esperança. No 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que a nossa fé possa estar firmada no Senhor. Fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê aqui, essas notícias, essa situação que nós passamos nesse momento, isso é transitório, vai passar. A nossa fé, os nossos olhos precisam estar fixados no Senhor. Nenhum dos planos será frustrado. Deus está no controle da minha e da sua vida. Tem uma perspectiva eterna e não no temporal. Não permita que sua fé seja abalada nesse momento. Essa é a palavra que eu trago para você nessa manhã. Uma fé inabalável. É uma fé que ela está firmada em Jesus, que consegue passar pelas circunstâncias difíceis sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Então, uma fé inabalável que não permite que as nossas situações limitem a nossa adoração, a nossa confissão e apague a nossa perspectiva. É o que o Senhor Ele tem para nós. Nós não estamos negando, não estou falando aqui para você para nós negarmos a realidade que nós estamos enfrentando. Mas eu estou dizendo para você que a nossa fé, ela deve estar em Jesus. Nós não podemos viver apenas o que está sendo dito e deixar que a nossa fé seja abalada, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós precisamos focar na grandeza de Deus. Focar, colocar os nossos olhos no Deus grande que nós servimos, porque isso vai gerar em nós uma fé inabalável. Nós vemos de acordo com a realidade do alto e não uma realidade terrena, ainda que nós estejamos inseridos, mas os nossos olhos estão em Deus. Então vamos enfrentar essa situação sim, com fé no Senhor, adorando aquele que nos salvou e crendo que Deus a cada instante está cuidando de nós. Mantenha sua fé firme no Senhor, mantenha a tua esperança nele, no nome do Senhor Jesus. Então não permita de forma alguma que essa situação ela possa limitar a sua adoração, que ela possa limitar, agir nas suas palavras de confissão. Não permita de forma alguma que isso aconteça. Limite a sua adoração, que mude a sua confissão, ou que apague a sua perspectiva. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Continue adorando, coloque louvores, adore ao Senhor. Continue liberando palavras de vida, porque dos seus lábios saem palavras de vida. Continue com a sua esperança e com a sua perspectiva renovada no Senhor, sabendo que o Senhor que cuida de você. Amém? No nome do Senhor Jesus, que bom, obrigado por você ter estado nessa palavra, participando, que você possa estar depois se inscrevendo no canal. Nós estaremos compartilhando outras palavras, para que você esteja recebendo essas palavras de vida nesse tempo. Quero orar com você, no nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, eu queria que você apresentasse diante de Deus a sua vida, a sua família. Eu não sei como você está diante dessa realidade que nós estamos passando, mas a minha oração nessa manhã é que o Senhor renove a sua esperança, que Ele traga paz ao seu coração, para você e para a sua casa, no nome do Senhor Jesus, sabendo que a todos os instantes, Deus Ele está cuidando de nós, Ele zela pelas nossas vidas, e eu creio no nome do Senhor Jesus, que Ele está zelando pela sua vida e pela sua casa. No nome do Senhor Jesus, queria que você que pode, fechasse os seus olhos, que você estivesse pensando em Deus, e pedindo a Ele: Senhor, não me permita limitar a minha adoração, não permita que eu mude a minha palavra de confissão,
Não permita que a minha perspectiva, a minha fé, a minha esperança, ela seja apagada. Que você possa crer em Deus no nome do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã, eu te dou graças. Por esse tempo, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos. No nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, nós oramos para que o Senhor continue fortalecendo os corações, avive a nossa fé e nos ajude a cultivar uma fé inabalável, Pai. Nos ajude, porque às vezes as notícias que nós ouvimos, elas têm a ação de mexer, Senhor, em algum momento, com o nosso ânimo, com a nossa disposição, trazendo até mesmo desânimo. Mas nessa manhã eu te peço que o Senhor renove as nossas forças no nome de Jesus. Senhor, ajude-nos a decidir que nenhuma situação irá roubar ou limitar a nossa adoração. No nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, em meio à negatividade, a manter uma confissão cheia de fé e cheia de vida, que gere tranquilidade, paz em meio às notícias ruins, que nós possamos usar os nossos lábios como fonte de vida para profetizar a vida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que possamos viver diariamente, constantemente, com uma perspectiva eterna, sabendo que o Senhor tem o controle, sabendo que estás nos guiando a todo momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que cada lar nesta manhã, Pai, que está sendo ministração, seja cheia da Tua paz, seja cheia da Tua presença. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Abençoe a cada um dos meus irmãos, a cada pessoa que ouve essa ministração ou estará ouvindo numa próxima oportunidade. O Senhor ministra, Pai. Obrigado pela palavra de vida que o Senhor sempre tem. Que nós possamos confessar palavra de vida. No nome do Senhor Jesus. Amém.